de há mais de 3 décadas cuidar de você. Com a Unimed Campos, você pode contar. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você poderá acompanhar esse programa em podcast e logo mais à tarde tem reprise na Plena TV. Muito bom dia, são 7h08. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de frio aqui na planície Goitacá. Aliás, previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a máxima hoje não passe de 24 graus, a mínima de 15 graus. Agora, neste momento, faz 17 graus aqui no centro de Campos. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa vamos conversar com o nosso convidado, o Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil e pré-candidato a deputado federal. E ele já está conosco. Vamos conversar com ele já sobre segurança pública, sobre essa letalidade das operações policiais no Rio, a projeção das eleições à ALERJ, todo esse tabuleiro aí também a governador do estado do Rio, e ainda uma projeção do senhor, claro, com relação às eleições ao Congresso e à presidência da República. Seja bem-vindo, já vamos trazer o seu bom dia, a sua entrevista, Alan Turnovski. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos agora com Plínio Bacelar Vacina.
no portal folha1.com.br, onde você acessa lá todas as notícias do jornal Folha da Manhã e do portal também, as últimas informações. Alguns destaques aqui para a gente começar essa manhã bem informado. Campos volta à fase verde, recomenda uso de máscaras em locais fechados. Reunião do Gabinete de Crise da Covid, realizada nesta segunda-feira, destacou o aumento de casos, principalmente por subvariantes da Omicron. Casal de idosos é rendido em casa e mais de R$42 mil são roubados. Servidores decidem retornar ao estado de greve até o dia 21. Castro e Bacelar em Campos para lançamento de obras no Parque Saraiva. Ainda no portal Folha 1, BTG, FSB, nova pesquisa, Lula na margem de erro para definir ou não no primeiro turno. Petista tem 48% dos votos válidos na consulta estimulada realizada entre 10 e 12 de junho. Ressaca provoca erosão em estrada que liga Farol à Barra. Exame descarta varíola dos macacos em paciente de Macaé. A informação é da Secretaria Municipal de Macaé de Saúde, agora aguardando o laudo do LACEN. Ainda no portal folha1.com.br, governo Vladimir fala em subsidiar diesel para reduzir caos do transporte. Projeto de bilhetagem eletrônica começa a sofrer mudança. São algumas das manchetes, alguns dos destaques aí do portal folha1.com.br. Bom, vamos, são 7h11, trazer o bom dia do nosso convidado Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, pré-candidato a deputado federal. Alan, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui ao vivo em nossos estúdios aqui na Folha FM. Bom dia, prazer. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na Folha conversando com a população regional aqui de Campos pela manhã. É um prazer enorme, espero aí que a entrevista agrade a todos. Vamos falar de temas bastante interessantes. Com certeza, o tema segurança sempre é muito caro a todos nós, né? Aloysio Abreu Barbosa, conosco na bancada, sempre importante e necessária essa presença. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, delegado Alan Turnovski. Obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar nesses 3 próximos blocos aí, falar bastante. Nosso bom dia é sempre especial nesses inícios de manhã, tá frio, né? Há 2 categorias que sempre nos acompanham. Você passa ali na Praça do Salvador, estão ali sintonizados na rádio, os taxistas, motoristas de aplicativo, bom dia a vocês. Não tá fácil a situação, né? Preço do combustível tem... Eu não sei o que tem mudado mais, se é preço do combustível, o presidente da Petrobras, mas cada hora muda um, né? Mas bom dia aí a vocês. Delegado, o senhor, vou até começar pedindo desculpas ao senhor, porque eu coloquei no anúncio pré-candidato a deputado estadual, quando na verdade o senhor é pré-candidato à Câmara Federal. Então eu lhe peço desculpas aí pelo erro. Mas vamos falar um pouco sobre... o senhor está entrando agora na política, né? Logicamente que ex-chefe de Polícia Civil, você convive ali diretamente com o primeiro escalão, né, do Executivo Estadual, mas vamos começar falando da sua área de atuação, né, sua delegado de carreira, que é a segurança pública. Não é novidade para ninguém que segurança pública no Brasil todo é um problema de primeira ordem, né? Aparece nas listas de pesquisas qualitativas junto com saúde, junto com a educação, como um dos principais problemas do país. Mas no Rio de Janeiro ele consegue ser ainda, né, mais premente que no resto do Brasil. Como é que o senhor vê a sua atuação na área de segurança, como ex-chefe de Polícia Civil? E qual... É difícil falar isso, né? Mas qual seria a solução, ou um princípio de solução para esse problema que aflige grande parte da população fluminense? Bom dia. Bom dia, Aloysio. Como você falou, eu tenho 27 anos como delegado de polícia
Minha carreira, eu atuei na área operacional praticamente toda ela, e às vezes que eu não estava na área operacional, eu fui chefe de polícia em 2009 a 2011, e agora com o governador Cláudio Castro eu fui pela segunda vez chefe de polícia, mas agora como a Polícia Civil e a Polícia Militar são secretarias de Estado, o nome agora é secretário de Estado da Polícia Civil. Eu vejo sempre com muita preocupação segurança pública, porque muitas vezes você tem, mais do que a questão técnica, questões políticas envolvidas no assunto, e você acaba nem sempre podendo tratar tecnicamente um assunto da segurança pública. A segurança pública, eu acho que para início, a pessoa tem que saber que quando comete um crime, ela tem que ter uma punição, ela tem que ser presa, ela tem que ter medo de ser preso para não combater o crime. Isso desde os primórdios da civilização. Então, a partir do momento que você começa a mexer nessa matemática, você começa a tratar segurança politicamente, não tecnicamente. Então, eu penso que segurança é um feijão com arroz. Tem os crimes previstos, você comete o crime, você é preso. Se você, a partir daí, começar a trabalhar a sua política de segurança, acho que você não vai ter grandes dificuldades de resultado. O problema é quando você começa a confundir o criminoso com a população de bem. E aí entra a primeira linha. Muitas vezes falam, o Rio de Janeiro é muito violento, o Rio de Janeiro tem muitas comunidades. Não, mas 99% das pessoas dessa comunidade, ou até mais um pouco, elas são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem uma oportunidade, buscam seu trabalho, seu emprego, seu estudo, e estão ali precisando sim de um apoio, precisando de uma oportunidade, mas são pessoas do bem. E o problema é aquele 1%, que é até menos de 1% muitas vezes. A gente pode, por exemplo, dar um exemplo aqui que numa comunidade que todo mundo conhece, uma comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Você vai ter 120 mil pessoas lá pelo último censo, você vai ter mais de 119 mil pessoas do bem. Então, confundir essas 119 mil com aqueles criminosos que fazem barulho, mas que são uma minoria, faz com que a população fique meio descrente de segurança pública. Mas quando você avalia o número pequeno de criminosos, se você tiver uma boa política de segurança, você consegue controlar e dar qualidade de vida a essa população e, consequentemente, a todo o Rio de Janeiro. Eu não vejo com grandes dificuldades se a gente não confundir criminoso com trabalhador. Criminoso, a polícia cuida, trabalhador, todos nós cuidamos. A expressão que o senhor usou, pessoas de bem, essa expressão tem gerado muita discussão atualmente com essa coisa de cidadãos de bem, né? Quem seria o cidadão de bem e quem define o que são cidadãos de bem? E os crimes, nós sabemos, não são praticados só nas comunidades pobres, né? Os crimes eles são praticados, só a negação de imposto é crime, né? Então, como é que fica essa discussão sobre o que é o cidadão de bem e como fica essa discussão quando ela se eleva um pouco de classe social? Eu falei comecei falando da comunidade porque é onde você tem mais violência, fuzis, armamentos mais pesados. Foi essa a primeira visão que eu tive. Mas a polícia hoje ela está muito dividida, ela está muito especializada. Você tem delegacias de bairro que você vai cuidar daquilo que acontece normalmente com a população. É a delegacia do bairro carioca, do município, do estado. Então, por exemplo, Campos, Guarulhos, Macaé, aí você tem Leblon, Ipanema. Essa delegacia de bairro ela é responsável por dar segurança à localidade, dar segurança aos seus cidadãos. Então, a delegacia com a Polícia Militar fazendo preventivo e a delegacia fazendo as investigações desse tipo de crime que atingem mais a população, é uma das áreas de atuação da Polícia Civil. Depois você vai ter as delegacias especializadas, também da Polícia Civil, que trabalham o crime organizado. São as delegacias como automóveis, roubo de carga, entorpecente, armas. Então você atende menos o público e você faz investigações mais qualificadas. E por último, você tem a partir de 2011, desde do atentado da Torre Gêmeas, todas as polícias do mundo trabalhando corrupção e lavagem de dinheiro, que é o follow the money, seguindo o dinheiro das grandes quadrilhas. E para isso a gente tem um departamento hoje de lavagem e corrupção da polícia, também fortíssimo, que ocupa 2 andares
nosso prédio da secretaria, e junto com a inteligência faz um grande trabalho de rastreamento desse dinheiro desviado. Então, assim, a polícia trabalha todos os segmentos hoje de forma organizada, e nos últimos anos, na última gestão nossa, que a gente assume uma gestão, Luísio, praticamente sem dinheiro para pagar salário. Essa era a perspectiva quando eu fui convidado pelo governador Cláudio Castro em 2020. E a gente consegue, no meio de 2022, agora quando eu me afastei, ter mais de 150 milhões em investimento em quê? Em equipamentos de investigação, equipamentos de inteligência, equipamentos de busca em internet, equipamentos de cruzamento de dados. Ou seja, a polícia investindo não só no crime mais beligerante, que é o crime onde usam armas de guerra, mas também naqueles que desviam dinheiro público, naqueles que, no follow the money, no perseguir o dinheiro das grandes organizações criminosas, seja tráfico, seja desvio de dinheiro público, para exatamente não valer a pena. Você não pode deixar valer a pena que o cara cometa o crime e vive lá do dinheiro do crime. Então a gente combateu milícia, a gente teve logo de cara 2 grandes operações contra milicianos no Rio de Janeiro, e que a gente primeiro neutralizou 5 milicianos, depois numa troca de tiro em Itaguaí, outros 12 também acabaram morrendo no confronto com a polícia. E ali a gente continuou uma força-tarefa que começa, Luísio. As investigações contra a milícia, elas começam numa força-tarefa solicitada pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para que as eleições fossem livres, as pessoas pudessem votar em quem eles quisessem. E a partir daí a gente desenvolveu toda uma mecânica de investigação contra as milícias, que hoje a gente tem mais de 1.200 milicianos presos nessa gestão, e só em prejuízo financeiro, tudo que eles... São 2,5 bi, desde comércio, aqueles aparelhozinhos de repetição de sinal. A gente fez um ataque às milícias no Rio de Janeiro para tentar frear essa questão deles tentarem tomar o poder pelo legislativo. E a gente conseguiu vários candidatos ligados à milícia não se elegeram. Então, por outro lado, a gente combateu o tráfico, você sabe das grandes operações, a gente teve Jacaré, na minha gestão, que foi uma operação muito difícil, a gente vai falar sobre ela. Sim. E também a questão da lavagem de dinheiro e corrupção policial do departamento, que a gente vem mantendo desde 2019 operações rotineiras nesse segmento. Então, a polícia está distribuída, está equilibrada. Eu acho que dessas pessoas que eu estou falando são as pessoas do mal. E todas as outras que não cometem nenhum tipo de crime nesses 3 segmentos são as pessoas do bem. O senhor usou a expressão follow the money. Essa expressão é a famosa dica do Deep Throat, que era um informante, depois se soube um segundo homem do FBI, informou a 2 repórteres do Washington Post, o Kalbenstein e o Bob Eduardi, foi passando informações sobre a partir de um grampo feito pelos republicanos, para o governo Nixon, no Comitê dos Democratas em Washington, no hotel Watergate, que acaba gerando a renúncia do Nixon. Isso. Estou fazendo um paralelo para o que houve aqui no Brasil com a Lava Jato. Né? Logicamente que eu sei que a Lava Jato é uma coisa da Polícia Federal, não é da Polícia Civil. Mas como é que o senhor como profissional do direito, como delegado com vasta experiência na polícia, como é que o senhor viu a Lava Jato, o seu auge e o seu desmonte, sobretudo a partir do atual governo? Eu vejo que a Lava Jato ela veio para tentar frear a corrupção desenfreada que existia nos governos que passaram. Né? Você via desvios milionários nas estatais, cifras inimagináveis, e ela veio freando. E, naquele momento, eu vi a Lava Jato trazendo para o Brasil um freio de arrumação, onde as pessoas precisavam não achar normal o desvio do dinheiro público. E, para isso, eles precisavam ser presos, como eu falei no início. Cometer o crime tem que ser preso. Posteriormente a isso, o que eu vi foi, sempre que você dá muito poder às pessoas, as pessoas acabam exercendo um poder que passa a ultrapassar determinados limites. E aí se aproveitaram desses erros
para esvaziar a Lava Jato. Mas a Lava Jato ela é importante que se mantenha as investigações de corrupção no país, obviamente, dentro da legalidade, eu acho que quando a gente fala de garantias individuais, Aloysio, seja em qual área for, desde a área mais simples até as corrupções mais violentas contra o Estado, que é essa exatamente da Lava Jato, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não passar o limite e as garantias individuais serem respeitadas. Se você tem um mecanismo mecanismo A, para buscar essa investigação, você tem que se utilizar dele. Se você acha que você precisa de mais mecanismos, você tem que buscar na lei de mais mecanismos para que isso funcione. Porque amanhã esse mecanismo vai voltar contra si mesmo, contra o cidadão que paga o imposto. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que foram erros cometidos, mas eu acho que isso não pode impedir as investigações de prosseguir. No Rio de Janeiro a gente continua com as investigações, aí muitas vezes quando tem fora a gente tem que fazer junto com o Ministério Público, a gente tem uma parceria, mas continua. Agora, evidentemente, houve um freio de arrumação nas investigações, mas eu acredito que em breve novos resultados vão vir, independente de algumas decisões que realmente abalaram aí o seio da Lava Jato. Delegado, vamos falar. Tem uma discussão muito complexa, ela tem... O jornalista aprende todo debate tem no mínimo 2 lados, né? E o jornalista mais experiente aprende que é raro ter 2, tem 5, 6, é difícil. São vários lados. Temos um grupo de WhatsApp, o Pedro que está ali, que o painel de fora faz parte, os debates que eles se desenrolam em torno dessas 2 ações, né? Que foram as 2 ações mais letais da história do Rio de Janeiro. A do Jacarezinho em maio do ano passado e, por coincidência, quer dizer, um ano depois, no mesmo mês desse ano, na Vila Cruzeiro, ambas com mais de 20 mortos, né? Como se justifica esse grande número de mortos nessas operações? Vamos lá, Luiz. Em primeiro lugar, eu era o secretário de Polícia Civil e autorizei, evidentemente, a operação do Jacarezinho. Ninguém vai para uma operação do Jacarezinho para matar outras pessoas, tá? Quando a gente faz uma operação, e a gente faz operações rotineiras na polícia, a gente vai para fazer busca, apreensão de armas e drogas e prisões de traficantes de drogas. Naquele dia, a polícia num beco, que ela demoraria 30 segundos para passar, ela demorou 1h30. E a emissora... Tinha uma emissora passando ao vivo para todo o Brasil aquela operação. Então você olha aquilo e você fala, o tráfico de drogas, enfrentando a polícia, todo o Brasil vendo, e a polícia não conseguindo progredir numa área dentro da cidade, numa comunidade dentro da cidade. A violência da ação dos criminosos era tamanha que você via, já tinha um policial morto e a gente não conseguia progredir. Me desculpa, o primeiro morto foi um policial. Ele tentou desarmar a barricada, tomou um tiro na cabeça. Um tiro na cabeça. Exatamente numa barricada que eles ficam esperando o policial mexer na barricada, porque eles sabem que ali vai ser um lugar. Todos se preparam, ficam escondidos. Quando você vai mexer na barricada, você toma um tiro. Então, a chance de morrer ali é realmente muito, muito grande. E acabou acontecendo, já tinha quase 1h30, a gente não conseguia entrar, até que um policial conseguiu penetrar na primeira barreira deles e a gente conseguiu, depois de 1h30, entrar no Jacarezinho. A triste coincidência é que esse policial não morreu de tiro nessa incursão, que ele foi heróico naquele momento inicial para entrar e morreu 2, 3 semanas depois do Covid. A gente ficou muito chateado, muito triste. Porque quem era o policial? Era um policial da DRE que, na hora, ele teve até se arriscou jogando uma granada de luz e som, naquela que os bandidos se assustaram, ele conseguiu entrar sozinho pelo beco, e aí foi ele que furou o bloqueio daqueles traficantes, mas aí, infelizmente, o pai dele também foi policial civil e ele acabou falecendo posteriormente à operação. Mas voltando aqui para a operação, a gente ficou 1h30 para entrar. Eu sempre digo que o que tinha naquela operação não era uma simples operação, a operação do Jacarezinho. Era a luta do Estado contra a maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro,
não sei se a gente fala aqui das facções. A gente não costuma falar porque... Para não crescer. Não erguer a vaidade deles. É né? isso. E essa facção foi a mesma facção, Aloysio, que tinha matado 3 crianças na Baixada. A mesma facção criminosa que quando a namorada acabou na Kelsen. As 3 crianças por causa do passarinho, não foi isso? Isso. As 3 crianças da Baixada, eles furtavam o passarinho, levaram um aviso. E quando furtaram o passarinho é uma coisa valiosa dentro das comunidades, que às vezes o passarinho custa R$2.000, R$1.500, então é uma coisa valiosa. A ave canora, né? Isso. E aí, eles pegaram lá um passarinho, os traficantes foram dar uma surra num deles, faleceu, e aí, como esse tinha falecido, mataram os 2 para não ter testemunho e mataram as 3 crianças. E aí a gente fez uma operação grande na Baixada. A mesma facção que enfrentou a gente no Jacarezinho foi quando uma menina terminou um namoro com o traficante da Kelsen, ele esquartejou a menina. Foi a mesma que deu um tiro e matou uma menina também logo em seguida na Nova Holanda, um garoto que eles já foram atirar na polícia. Então, essa facção criminosa, ela já vinha nesse enfrentamento, não só da polícia, como no abuso muito grande da força junto a essas comunidades há muito tempo. Então, quando a gente foi entrar no Jacarezinho, tinha uma ordem expressa não verbal, né, das cadeias, para que houvesse um enfrentamento. E por que eles querem sempre o enfrentamento, Aloysio? Porque cada vez que tiver um enfrentamento, cada vez que tiver mortes, cada vez que eles conseguirem essa discussão na sociedade sobre as nossas operações, eles não estão mais preocupados com aquela operação do dia. Eles estão preocupados em não ter a próxima operação. Então, quanto mais dificuldade eu tiver no dia após a operação para justificar uma operação, menos vezes eu vou até as outras comunidades. Então, no Jacarezinho, primeiro lugar, os 27 mortos, todos eram traficantes. Todos, sem exceção, não tinha nenhum inocente ali, nenhum morador. Comprovadamente, todos envolvidos com o tráfico de drogas locais. A quantidade de armas e drogas apreendidas lá foi um número absurdo. Dezenas de fuzis, pistolas, granadas, e você via na vontade de enfrentar o Estado, não é aquele tirozinho que você dá um tiro e foge, e aí a gente consegue tomar a comunidade. Foram 1h30 de tiro em cima da entrada da polícia, enfrentando o Estado, sim, não só os policiais, não só a Polícia Civil, como enfrentando todo o Estado. E acabaram que com aquelas imagens ali, que estavam sendo dadas ao vivo, as polícias puderam saber por onde eles estavam correndo. Esse foi o detalhe daquela operação. Por que tantos mortos naquele dia, na operação da Polícia Civil? Porque ao saber por onde eles estavam correndo, pelas imagens dadas pela televisão, todos se direcionaram para aquele centro. E aí os confrontos começaram a aparecer. E aí, Aloysio, eu vou te dar um dado. Das 27 mortes de traficantes naquele dia, 26 mortes já foram arquivadas. Todas as investigações foram arquivadas, dando o quê? A legitimidade da ação policial, ou seja, não houve execução, não houve chacina naquele dia. Houve um enfrentamento entre a maior facção do Estado e o Estado. E agora só falta uma única discussão, que é sobre uma morte de um traficante ainda, que 2 policiais estão sendo acusados de uma possível execução. Só que, nesses autos desse processo, já há um laudo pericial dizendo que a principal testemunha, o depoimento da principal testemunha não bate com as provas dos autos, não bate com o local do crime. Ou seja, hoje, tecnicamente, numa investigação que não é só da Polícia Civil, é da Polícia Civil e do Ministério Público, nós arquivamos 26 das 27 mortes. Ou seja, na minha opinião, está provado que foi uma operação difícil, está provado que não vale a pena enfrentar o Estado e está provado que a reação da polícia depende da ação dos criminosos. Se eles enfrentaram o Estado durante 1h30, onde você tem uma core, você tem uma delegacia especializada, altamente preparada para o confronto, eles enfrentam, eu fico imaginando, Luiz, como não é a vida do cidadão tendo que conviver com traficantes que enfrentam o Estado dessa forma. O dia a dia desse cidadão deve ser muito penoso, e com certeza e é neles que a gente tem que pensar. E não nos 27 traficantes que enfrentaram o Estado e acabaram numa ação legítima da Polícia Civil morrendo. E em relação à operação mais recente de maio desse ano, lá na Vila Cruzeiro, delegado? A Vila Cruzeiro já não era mais secretário, eu não estava mais lá, eu saí.
Foi agora. Mas como especialista na área, como é que o senhor avaliou? Eu vejo que toda vez que você deixa de fazer operações usuais do dia a dia, por exemplo, uma carga roubada no Rio de Janeiro, a polícia não pode ir lá recuperar essa carga. Você liga pra gente, aí você fala, olha, infelizmente, eu não posso ir lá pegar o seu caminhão porque eu não estou autorizado, que eu só posso fazer operações hoje se eu preencher um questionário com 50 perguntas, para poder justificar a excepcionalidade da minha operação. Se você tiver um carro roubado, eu também não vou poder ir lá buscar. Se você tiver uma moto roubada, eu também não vou poder ir lá buscar. Então, sem essas operações no dia a dia, proibidas pela justiça, a tendência é que o traficante ele vá se fortalecendo. Porque se não tem operações, Aloysio, você não vai ter diminuição do número de armas deles, você não vai dar prejuízo, seja pegando a arma deles, seja pegando as drogas que eles vendem. Você não vai prender ninguém, porque você não foi lá dentro, então você não vai conseguir prender. Então, eles vão se fortalecer. E aí, quando eles se fortalecem, eles passam a acreditar que aquele território ali é impenetrável. Um dia antes da operação agora na Vila Cruzeiro, que foi uma operação da Polícia Militar Federal e Rodoviária Federal, na semana, eles tinham atirado num helicóptero que passava em cima daquela comunidade, um helicóptero civil, com passageiros normais, assim, sem nenhum beligerância, sem nenhum ataque a eles, sem nenhum perigo, nenhum tiro efetuado. Eles tentaram derrubar um helicóptero. E postaram isso na rede, como se aquilo fosse uma área deles no Rio de Janeiro que ninguém fosse impenetrável. Aí a Polícia Militar Federal e Rodoviária vão lá, e você deve ter visto a imagem da forma que eles atiravam na equipe de perícia que estava perto da mata. E feriram o papiloscopista no rosto. Uma imagem que você vê ali que eles atiram para matar na polícia. Eles não atiram para correr, para se esconder. Eles já estavam escondidos, estavam dentro da mata. Os policiais civis, no caso, foram lá fazer perícia, sendo alvejados. Então a gente tem que parar de tratar criminoso, esses traficantes fortemente armados, como cidadãos. Eles não são cidadãos, eles enfrentam a polícia, eles enfrentam os estados, eles tentam matar os policiais que te protegem. Então, enquanto eles continuarem com esse tipo de atitude, a polícia é mais preparada, o Estado é mais forte, eles vão continuar sendo neutralizados nas operações. Qual a solução? A solução era eles pararem de traficar. Se não acontecer, parar de enfrentar pelo menos a polícia, que não vai gerar esses grandes tiroteios, essas grandes operações não terão um número de traficantes neutralizados. A ação da polícia, repito, a reação da polícia depende da ação deles. Se a ação é violenta, a polícia tem que atirar para se defender. A polícia não está lá para matar, mas está lá para não morrer. O policial bom é o policial que não morre. Esse é o policial. Ele não pode dar a vida porque não pode atirar num traficante que não para de atirar nele. Então, assim, é muito simples. Quem já esteve lá, repórteres que já tiveram lá, eu tenho, como eu falei para você, uma longa carreira operacional, e vários desses hoje, de grandes repórteres, que na época eu não sei como você chama, são os repórteres que ficam ali setoristas? Esses repórteres, quando você começa a ir lá cobrir a operação, né? Sim, setoristas. Hoje são grandes repórteres, assim, posso citar um para você entender, para ficar mais claro, o da Band, o Schneider. O Schneider já participou comigo de se esconder, de trocar tiro, os caras dando tiro. Eu falo, tá vendo, Schneider? O que tu tá fazendo aquele com colete na época da Band? Pô, e eu falo, tá vendo como é que são as coisas, Schneider? Depois tu não esquece não. Aí outro dia conversando com ele, falo, Schneider, você não vai falar que não tem tiro não, porque você tava comigo lá. Ele riu, não sei o quê, mas hoje ele é um editor, né? Então, assim, são pessoas que conhecem aquilo ali, sabem da dificuldade que é. Então, assim, essas mortes, elas são resultantes de uma polícia mais bem preparada. Quando você tem 27 mortes sem nenhum inocente, é que a polícia foi cirúrgica. E se eles morreram é porque eles enfrentaram a polícia. E não sou eu que estou falando, são as imagens da Globo, são as imagens do Brasil todo, são as imagens da violência contra o papiloscopista que mostram claramente quem são esses traficantes quando eles enfrentam a polícia. E volto a repetir, se eles fazem isso com a polícia, imagino que eles não fazem com a população local. Delegado Alan Turnovski, tem um grupo aqui no programa e também de WhatsApp, né? E do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa.
Eu tenho também aqui uma pergunta, mas deixa eu usar aqui a pergunta do Roberto Uchoa, que é policial federal, e especialista em segurança também. E ele diz aqui: a falta de transparência das instituições policiais é muito criticada por todos que se preocupam com a força da nossa democracia. Apesar de termos criado uma nova Constituição em 88, nenhuma instituição policial teve sua organização modificada para se tornar mais transparente e democrática. E é evidente que isso tem causado um distanciamento cada vez maior entre as polícias e a população. Qual a sua opinião sobre a necessidade de maior accountability, a prestação de contas por parte das instituições policiais? O que faria enquanto deputado para... E aí a gente tem que respeitar a lei eleitoral, né? Só um esboço de ideia, dessa coisa de experiência que o senhor tem, né? Só para dizer aqui que é pré-candidato a deputado federal, para mudar esse cenário, que seria feito. E se é que acredita que precisa ser modificado. Outra questão é com relação ao ciclo completo de polícia e a luta por carreira única nas polícias. É a favor? Contra? Por quê? Vamos lá. Primeiro, eu gosto muito do sistema brasileiro de segurança pública. Vamos lá. Você, cidadão, você é levado à delegacia normalmente por uma abordagem da Polícia Militar. É a primeira instituição que está na rua ali fazendo o policiamento preventivo. Você é encaminhado por uma delegacia de Polícia Civil. Uma delegacia de Polícia Civil, uma outra instituição que vai apreciar aquele caso trazido pela Polícia Militar. Então ali você vai ver a legalidade da prisão, se você tem que ficar preso, se você vai ficar solto. E você avalia, há um primeiro critério de defesa do cidadão, que é uma polícia ter que levar para uma outra polícia a ocorrência, sem ela controlar essa segunda instituição. Por sua vez, a Polícia Civil, o delegado, quando ele prender, ou quando ele soltar, ele vai prestar contas a quem? Ao Ministério Público da sua prisão, que vai falar na prisão do delegado se ele concorda ou discorda. Já é uma terceira instituição protegendo o cidadão, sendo que a Polícia Militar não controla a Polícia Civil, a Polícia Civil não controla o Ministério Público. E aí, o Ministério Público vai opinar na prisão, dizer se concorda ou não concorda, e vai apresentar isso para uma quarta instituição, que é o Judiciário. Sério? Então, olha a proteção que você tem para o cidadão. Um sistema de freio e contrapeso perfeito, onde as pessoas têm a segurança. Tem 4 etapas para ver se houve ou não uma legalidade ou uma ilegalidade na sua. Então, eu acredito que esse seja o melhor sistema, apesar de muito se falar por aí que outros sistemas são melhores que o nosso. Eu acho que esse é um sistema de proteção ao cidadão muito forte. E se cada um fizer a sua parte, eu acho que todos vão ter um excelente desempenho. Com relação a outra parte da pergunta, com relação à transparência, eu vou discordar, porque ninguém é mais fiscalizado do que as polícias. Nós somos fiscalizados pela nossa corregedoria, pela ouvidoria, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública, pela OAB e pelo Judiciário, às vezes até de Brasília. Todos preocupados com a nossa ação. Então a gente responde, eu como secretário, cada operação minha, eu fazia 7 ofícios respondendo para órgãos diferentes sobre a minha atuação. Se isso não é transparência, eu sinceramente, eu não sei o que mais pode ser criado para eu ter que explicar a minha atuação. E digo mais, além disso, eu ainda fiz a minha perícia, ainda teve uma perícia em São Paulo, por exemplo, no Jacarezinho, sendo feita para checar a minha perícia. Então, se isso não é transparência, tantos órgãos que eu me explico, a quem mais eu vou me explicar? Isso, para mim, é mais do que transparência. E olha que o controle externo da Polícia Civil é feito pelo Ministério Público Estadual. E você vê que o tempo todo a gente tem que, principalmente nos órgãos de direitos humanos, tanto que o governador agora vai até botar câmeras na Polícia Militar, enfim, mais transparente do que isso. Eu acho que eu gostaria de entender o que a gente está falando quando a gente fala de transparência, porque senão fica uma pergunta muito aberta. Isso, para mim, é transparência. Você ser fiscalizado por 7, 8 órgãos. Se algo diferente foi transparência,
aí eu gostaria de realmente entender do que a gente está falando. Você falou um ponto que eu queria tocar, que é a questão da instalação das câmeras, como São Paulo já faz, né, de câmeras e diminuiu muito a letalidade de São Paulo, isso é dado estatístico, né, não é ideologia, diminuiu bastante percentualmente a letalidade da ação policial em São Paulo. E preserva o policial também, né, de uma acusação falsa de violência. O que você acha da instalação das câmeras aqui na PM do Rio? Há também quem seja contra, de um lado e de outro. E, ao mesmo tempo, o senhor falou de 2 operações aí. Uma, até peço perdão pelo chefe, mas é porque trocou a partir do governo Itzel, a gente não acostumou com essa nomenclatura, não é mais chefe, é secretário. Né? Não é pela nomenclatura, mas eu vou aproveitar o gancho para dizer que o fato das polícias serem secretaria de Estado hoje, respeitando a Constituição, que o artigo 144 diz que as polícias são diretamente ligadas ao governador, fez toda a diferença na forma de você gerir. Hoje, eu comprei todos os equipamentos que eu preciso de inteligência, de investigação e de perícia para melhorar uma polícia de investigação. Porque eu tenho o meu orçamento, eu escolho o que eu vou comprar e a Polícia Militar tem o orçamento dela e, obviamente, vai comprar aquelas coisas para o policiamento preventivo e eu para a investigação. Então, assim, você falar direto com o governador, você poder gerir seu recurso, fez toda a diferença hoje no combate à criminalidade no Estado. Mas só aproveitei o gancho para explicar que secretário não é questão de ser secretário, mas realmente a população precisa entender na melhora que foi para o Estado isso. Não, se dá mais autonomia administrativa ao órgão, Exato. Perfeito. Agora tem que lembrar que foi uma decisão do Itzel que ele bancou à época contra o Conselho de Braga Neto, que havia sido interventor aqui no Rio de Janeiro. Braga Neto, que hoje está para ser vice-presidente, candidato a vice-presidente com o presidente Bolsonaro, foi contra. Ninguém abre mão de poder, né? Quando você chega, tem uma secretaria de segurança, em que você domina toda a parte de inteligência do Estado, tem acesso a todas as informações, quem é que vai abrir mão disso? Então, nesse ponto, o governador Witzel, ele foi muito duro no sentido de libertar, e eu presenciei o governador Cláudio Castro, a dificuldade que foi para manter isso no Estado. Mas como estava dando certo, as coisas, os resultados ajudaram. Mas, na verdade, tecnicamente, você não tem como constituir uma Secretaria de Segurança onde uma pessoa que não é concursada, uma pessoa que não é técnica, vai comandar toda a parte de segurança do Estado. A gente já teve general, a gente já teve delegado federal, mas a gente já teve político, já teve filósofo, enfim. Então, assim, você dá... Sociólogo, Então, assim, você dá todo o controle da segurança, e não a gestão. E era tão cara a segurança pública, a Secretaria de Segurança, que o orçamento da Secretaria de Segurança Pública nos últimos anos era maior do que o da Polícia Civil. Maior do que a da Polícia Civil. Era atividade meio, captando mais recursos que a atividade fim. Então era uma anomalia que a gente ia ficar um programa discutindo e eu ia te provar os benefícios que foi essa mudança. Mas isso é um outro tema. Sim, mas a pergunta seria em relação às câmeras e em relação ao assunto, só para não perder, Nogueira, me desculpa, que a gente tratou inicialmente, também outra coisa muito controversa, gera muita polêmica, as decisões do ministro Fachin tomadas na época da pandemia, proibindo incursões nas comunidades, a não ser em caso de... e parece que é autorizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e isso gerou muito problema. A gente sabe, você pode não falar aqui, logicamente, que em on, mas tem vários amigos policiais. Se falasse em on o que eles falam em off, gerou muita... Não vou fugir da pergunta não, Luiz, eu vou falar o que eu penso dessa operação, dessa proibição. Eu acho o seguinte, primeiro com relação às câmeras, só para não deixar o ouvinte sem a resposta. Eu acho que quando a gente faz, por exemplo, uma operação lei seca, uma abordagem na rua, eu acho muito, muito bom as câmeras, porque são locais que você tem assim a tranquilidade para poder agir. Quando você fala de câmeras numa polícia de investigação, eu fico imaginando, eu chego numa comunidade, numa operação, eu, polícia civil, quando eu busco uma informação, quando eu converso com uma senhora, com um dono de bar, com alguém que passa na rua, e ali eu pergunto, você sabe onde é uma casa assim? Você sabe como é que está isso? Aí você começa a conversar e bate um papo, e ali, na entrelinha, você vai entendendo
e fechando a sua investigação. Agora, imagino eu filmando essa pessoa. O risco que eu estou colocando ela, com essa imagem dessa pessoa numa polícia de investigação, sendo filmado, indo para a nuvem, e amanhã a imprensa tem acesso, você sabe que tem acesso, e o advogado de defesa tem acesso. Quer dizer, ninguém vai mais falar com isso. Então, tudo que se construiu de uma polícia de proximidade, de tratar bem as pessoas, para busca da informação, que a gente vive de informação, a Polícia Civil é uma polícia. Aí eu estou gravando as pessoas que eu estou conversando. Então, a gente tem que discutir isso na prática também, como isso vai funcionar. Eu vou poder conversar com as pessoas, porque na verdade, você está me proibindo de falar com qualquer pessoa dentro da comunidade. Porque se ele falar alguma coisa errada, ele vai morrer. E eu não vou ter como protegê-lo. Então isso tem que ser mais discutido, sedimentado, especialmente na polícia de investigação. Como usar isso numa polícia de investigação para dar transparência, mas também para não inviabilizar a aproximação da polícia civil de uma polícia de investigação com a base da informação que é o cidadão. Eu não posso expor o cidadão. Eu não vou poder perguntar ao cidadão, por exemplo, alguma coisa sobre o tráfico local, sobre uma rua, porque se ele der a informação da rua que eu perguntar e for a rua que tiver o traficante vai falar que foi ele que deu a informação da rua que levou até o traficante. Então é muito complicado isso, é uma situação complexa na polícia de investigação que a gente vai ter que discutir. Com relação à decisão, eu te pergunto, a decisão fala de excepcionalidade, né? Sim. A gente chegou aqui na rádio, qual o nome dessa rua aqui? Rua dos Andradas. Na Rua dos Andradas. E vamos dizer que quando eu chegasse aqui na porta da sua rádio, Aloysio, da Folha, eu tivesse, hoje, para minha surpresa, 5 barricadas. E você não conseguisse passar com o seu carro, nem eu. E em volta dessa barricada tivesse 6, 7 pessoas de fuzis, dando geral, quem passa, quem não passa. E começassem a vender droga. Para animar a venda, eles iam botar um carro de som. E esse carro de som ia começar a vender aqui cocaína, maconha, drogas. E só ia parar segunda-feira, porque de sexta a segunda a gente vai vender aqui Você acharia isso normal? Barricada, fuzil, som alto, drogas. Você acha isso normal se fosse aqui na frente da sua... Óbvio que não. Óbvio que você... Olha, delegado, a arma é barricada, não, mas som alto rola a Vera aqui. Então, mas não de sexta ininterruptamente até domingo. Não. E aí, óbvio que você não acharia isso normal, o que você faria? Chamaria a polícia, e a polícia viria aqui tirar esses traficantes, deixar você trabalhar, fazer o seu programa. Agora, para minha surpresa, os defensores de direitos humanos e o próprio ministro acham isso normal quando se fala de uma comunidade. Então, o que eles querem ser excepcional, o excepcional, na verdade, é o direito penal da tragédia. O excepcional é a tragédia ocorrer para você poder trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu não posso ir, como eu comecei aqui explicando para você, na Maré. Mas a partir do momento que o traficante esquartejou a namorada, agora você pode ir, porque isso é um absurdo. Já aconteceu a tragédia. Eu não posso ir no Morro do Turano, na Tijuca do Rio de Janeiro, combater o crime de roubo de carro lá, e receptação de carro, porque acontece todos os dias, é normal. Porém, um dia, os traficantes subiram o Alto da Boa Vista, desceram, foram até a Barra da Tijuca, e um médico que estava chegando na sua clínica foi tirar uma framboesa. Os caras abordaram, ele se assustou, mataram o médico na Barra da Tijuca. Agora você voltaram com o carro para o Turano, e aí agora está autorizada a operação, porque o médico morreu. Aí já é um absurdo, aí já é excepcional. Mataram o médico. O fotógrafo lá em Niterói foi reclamar do som alto do traficante, tomou um tiro na cabeça. Eu não podia ir lá desligar o som do traficante, porque é normal. Agora, já que mataram o repórter, o fotógrafo, que foi reclamar do som alto que não estava deixando o filho dele dormir, agora eu já posso ir. Ou seja, a excepcionalidade é sinônimo de tragédia. E nenhuma sociedade pode trabalhar só depois da tragédia. A gente tem que evitar a tragédia. Aí é o que eu falo das leis. Além de uma decisão complicada no sentido operacional, de você não poder fazer o seu dia a dia, especialmente a Polícia Militar, porque a Polícia Civil acaba podendo trabalhar pós-investigação, porque eu trabalho com inteligência, investigação e ação. Então eu recebo a informação de inteligência, faço um inquérito policial, peço busca e apreensão, peço prisão e monto a minha operação. Eu tenho um roteiro que me permite suprir todas aquelas demandas da decisão. Mas o dia a dia você não consegue ir mais em comunidade, ele se fortalece. Tá? Então isso é fechando essa questão
do que eu acho da decisão. Eu acho que ela representa o direito penal da tragédia. É o direito da polícia só trabalhar quando a gente é vítima de alguma tragédia. A gente, a nossa família, ou as pessoas... Com a causa. Isso. E aí, eu vou entrar em outro aspecto aqui, aproveitando o gancho, que são as leis que foram modificadas. Não a lei penal, porque a lei penal a gente continua com duras penas, o furto é de 1 a 5 anos, o tráfico é de 5 a 15, mas eles conseguiram mudar a lei de execuções penais, ou seja, ninguém mais fica preso, Luiz. Então, assim, você vê hoje, todo mundo viu aquele caso lá em São Paulo, para não falar só do Rio, não acharem que a violência é só aqui, é um entregador de alimentos, eu acho que iFood, no caso aquele balcão atrasinho, ele foi roubar um casal que estava andando na rua, e aí quando foi roubar o casal, o rapaz tentou defender a namorada num determinado momento, se exaltou, foi morto. E aí o que acontece hoje? Após o homicídio desse rapaz, ou não sei se lá foi considerado latrocínio ou homicídio, mas a morte do rapaz por arma de fogo, a polícia foi lá e prendeu o autor do fato. Ok. Mas se a polícia tivesse prendido aquele cara numa moto dele, com uma simples revólver lá naquela hora, antes dele matar o garoto, esse cara, esse homicida, esse bandido, ele teria saído pela porta da frente da delegacia pagando uma fiança, no máximo, no dia seguinte, na audiência de custódia. Luiz, ninguém mais fica preso. Não fica preso quem furta sua casa, não fica preso quem está armado, não fica preso o traficante de drogas, desde que ele não esteja armado. Mesmo com as penas duras, é porque eles mudaram a forma de executar. Execução penal. De execução penal. Então, o que acontece hoje é que você se coloca na minha posição, Luiz. Lá na 13ª, Ipanema, todo dia furtavam cordões, aqueles arrastões da praia, Copacabana. Seu celular, arrastão. Um dia a gente montou uma operação, prendemos um garoto que puxava cordão de todo mundo. Quando foi prender ele engoliu o cordão. Fomos para o hospital, passamos a noite toda ali, conseguimos recuperar a res furtiva, muito lactopurga. Tiramos, conseguimos. Passamos a noite toda, ele foi preso. No dia seguinte ele estava solto, Luiz. Foi lá buscar os pertences dele na parte da tarde. E ele reiteradamente furtava os cordões. Aí você tem o outro lado da moeda que a população não enxerga. Todo mundo fica satisfeito com segurança presente, com policiamento na rua. E para o policiamento ser efetivo, ele precisa abordar. Ele precisa efetivamente que as pessoas passem e por algum motivo ele veja um volume, ele acha que aquela pessoa já passou ali 3 vezes, já é estranho, porque está toda hora passando, está observando alguma coisa. Aquele tirocínio policial que tem no mundo inteiro, tá? Se você parar numa praça por aí e ficar parado, a polícia vai te abordar. Por que você está parado? Eles não sabem se vai explodir, se é um atentado, eles querem checar o que você está fazendo ali. E aqui é a mesma coisa. Imagina então que eu montei essa operação, o cara foi preso, no dia seguinte ele estava... Aí na semana que vem, você está na porta da minha delegacia, falando assim, pô, não aguento mais ficar aqui na praia, toda hora eu me furto. Eu tenho que pegar esse policial que montou uma operação, fez um cerco, botou câmera, cercamos, prendeu, novamente para trabalhar. Ele vai falar o quê para mim? Pô, doutor, a gente ficou uma semana aqui para prender aquele cara, o cara saiu 24 horas. Como é que você consegue motivar o policial se cada vez mais o cara tem 20 passagens, 22 passagens? Então, assim, daqui a pouco, o policial de segurança presente não está abordando, o policial civil não quer investigar os pequenos... E aí vira o caos social. Você não pode ficar com a sua família numa praia, você não pode andar na rua, o tempo todo, são os pequenos delitos que as pessoas dizem que não tem perigo, mas que mais incomodam a população. Então, desde que o mundo é mundo, só não existe o caos social se houver polícia e se houver, por parte do criminoso, o medo de ser preso. Isso é básico em qualquer sistema penal, desde que começou o sistema penal. Senão, por que o Estado resolveu ter para si o direito de punir? Para acabar com a lei de Italião, cada um resolveu os seus problemas. Daqui a pouco, se o Estado não resolve o meu problema, a gente está voltando para os primórdios da civilização. Ah, se esse cara me rouba todo dia, se esse cara me furta e fica solto, então eu vou resolver, porque eu não quero mais ser roubado. Então a gente tem que ter muito cuidado para o caminho que a gente está andando de caos social. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que sim, cometer um crime, o cara tem que ser preso. E se a questão de cadeia é uma questão que ele precisa separar, precisa dar melhores condições, isso é outra discussão. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo concorda. Cometeu o crime, é preso.
E depois, tratar do preso, aí é uma outra discussão que a gente investe em presídio, faz o que tiver que fazer, mas deixar de prender, gerar impunidade, é o caos social, é realmente uma insegurança total para o cidadão que anda pelas ruas e trabalha para buscar seus bens, e uma desmotivação para o policial que pode demorar 6 meses, 1 ano, mas daqui a pouco ele não quer mais abordar, porque ele aborda, ele se esforça e no dia seguinte o criminoso está na rua por causa das leis que foram mexidas. Bom, 7h59, avançamos bastante aí nesse bloco. Tinha até uma pergunta sobre a questão de inteligência, e o senhor teve 2 momentos lá, e aí seria interessante comparar aquele 2011 com 2020, e a pergunta era simples: como é que está o nível da inteligência hoje da Polícia Civil? Mas vamos deixar esse gancho para o próximo bloco, eu sei que o próximo bloco já são outros temas, mas toda vez que a gente conversa com o especialista, né, Luiz, a gente aborda essa questão, os especialistas falam: a polícia precisa investir na inteligência. Aí o senhor comenta sobre isso no próximo bloco, por favor. São 8 horas em Campos, a gente faz uma pausa rápida aqui e a gente volta já já com essa boa conversa, essa entrevista com o Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil e agora pré-candidato a deputado federal. Voltamos o senhor está no PL. Registrar corretamente aqui, voltamos em instantes com o Folha no Ar, o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e agora com Plínio Bacelar Vacina. Se cuide melhor com Plínio Bacelar Vacina. Steel é com a Terra Mar, roçadeira Steel